Olá, seja bem-vindo ao canal Foto Criativo. Meu nome é Thiago Gomes, eu sou fotógrafo e hoje vamos falar de um papo interessante. Olha só, dá uma olhada nessa foto aqui, vou colocar ela na tela agora. Percebe que a foto, ela tem uma diferença, né? Eu dividi ela no meio justamente para que vocês pudessem ver a diferença, né? Tá granulado, tá esquisito um lado dela, o outro tá um pouco suavizado, mas o outro tá bem granulado, né? Agora voltando para mim. Achou que o lado que tá granulado, por conta do ISO alto, estragou a foto? Você acha mesmo que ISO estraga a foto? Você tem medo de pegar a sua câmera e regular para um ISO muito alto? Isso é o que a gente vai debater hoje. Então bora para a vinheta. Então, gente, o papo de hoje é sobre ISO. Agora, primeiro vamos entender o que é ISO. A gente já teve o momento de explicar sobre shutter speed, que é a velocidade de disparo, e sobre abertura, que é o nosso diafragma. Agora, dentro do triângulo da fotografia, nós temos o ISO. O que é o ISO? Se a gente for pegar da terminologia mesmo, na raiz, ISO vem de International Organization for Standardization. Isso ficou esquisito, né? Na realidade é só uma terminologia que hoje em dia a gente utiliza para poder falar a respeito da sensibilidade à luz, sensibilidade que a câmera tem à luz, tá? Então, assim, a gente vai colocar os termos técnicos, mas a gente vai facilitar ao máximo para que você não fique sem entender ou achando o vídeo muito complexo. O objetivo desse canal é facilitar a sua vida, inclusive para você que está começando na área de fotografia e não tem a menor ideia do que acontece com tanto de termos e formas e palavras que atrapalham quem está começando, né? Muitas vezes você vai chegar para alguém e vai perguntar: mas a minha maior dificuldade é porque eu não sei o que configurar, eu não sei como configurar minha câmera. Então, se essa é a sua dúvida, confere aqui o canal, se inscreve no meu canal, segue as notificações, ativa lá o sininho e passa a acompanhar todos os vídeos que a gente tem colocado nessa sequência. A última sequência que eu coloquei foi justamente a introdução da introdução, entender o que é a sua câmera, entender como a sua câmera funciona, entender o que é velocidade, o que é obturador, e agora a gente está fechando essa série falando sobre ISO. Agora, para entender um pouco melhor sobre essa questão do ISO, a gente precisa entender o que ele faz quando a gente mexe nele na nossa câmera. O ISO, ele vai mexer na sensibilidade da luz. Então, por exemplo, se você deixa um ISO baixo, a imagem vai ficar mais limpa. Se você deixa um ISO muito alto, a imagem vai ficar mais granulada. Deu para perceber? Pois é. Então, nesse caso, muitas pessoas têm uma certa aversão ao ISO alto. Tem muito fotógrafo que faz de tudo para não usar ISO alto. E muitas vezes você precisa, porque você não vai fotografar sempre 100% em ambientes claros, maravilhosos e ideais. Muitas vezes você vai ter que fotografar e o ambiente que você está fotografando de longe é o ideal, né, para você produzir a fotografia que você precisa. Agora, falando um pouquinho de história, para a gente poder remeter e fazer o estudo um pouco mais aprofundado, ISO, gente, vem de antigamente os filmes, né, os filmes de rolo, também chamado de ASA, que era uma película, e essa película ela tinha fotossensibilidades diferenciadas. Então tinha algumas películas que tinham uma fotossensibilidade maior, tinha algumas películas que tinham uma fotossensibilidade menor, e de acordo com a película que você comprava, né, dependendo do dinheiro também, porque naquela época também era muito caro, você podia tirar fotos de forma mais escura ou mais clara. Então você podia comprar ISOs 100, ISOs 400, ISOs 800 ou até mais, né? Então aqui não vou colocar todos, mas já deu para entender. Então, antigamente você regulava o ISO comprando o rolo do filme. Imagina a dor de cabeça que era antigamente você conseguir fazer com que você tirasse fotos ideais, sendo que você tinha que sair de casa com vários rolos para várias situações diferenciadas, né? Ou pelo menos saber onde você ia tirar a foto para que você pudesse levar o rolo correto. Imagina aí a complicação. Hoje em dia não. Hoje em dia nas câmeras DSLR e as mirrorless, você tem um ISO configurado diretamente na câmera, onde você só precisa regular um botão. É muito mais simples. Embora muita gente, quando pega numa câmera, ache esquisito demais ter que ficar configurando tantos controles, na realidade é até mais fácil, porque antigamente você tinha que mexer tudo de forma muito física. Então o que antigamente era feito em rolo, hoje em dia é feito numa configuração dentro da sua própria câmera. Bem mais fácil, né? Agora vamos entender como isso se dá dentro da câmera. Basicamente funciona assim.
a luz entra pela lente, chega no sensor e o sensor faz uma medição do quanto de luz está entrando pela lente, pela abertura. Se entrar muita luz, o sensor não precisa amplificar o sinal para poder receber essa iluminação, sinal eletrônico. Agora, se for pouca luz, ele vai indicar que a foto ficou escura. E é aí que entra a regulagem do ISO. De acordo com a quantidade de luz que entra pela lente da câmera, muitas vezes você precisa amplificar o sinal do sensor que existe dentro dela para que ela possa utilizar essa pouca luz e mesmo assim você fazer com que a foto se torne visível. Então imagina, entrou pouca luz, a câmera não está conseguindo visualizar corretamente a imagem que está sendo emitida para ela, está sendo enviada para ela através da lente. Você vai no ISO, aumenta e o que ele faz? Ele pega o sensor que tem dentro da câmera e aumenta a recepção do sinal. Eu vou falar uma frase e à medida que eu for falando essa frase, o volume você vai notando aí, se você tiver com um fone de ouvido ou estiver assistindo pela TV ou pelo computador, você vai ver que o volume vai ficando cada vez mais alto. Mas a minha voz tá mesmo, eu não subi o meu timbre. Então a minha voz é linear, assim como a iluminação, só que eu amplifiquei o sinal de áudio para que você pudesse escutar mais alto a minha voz. Ao passo que eu posso reduzir o sinal para que você escute menos a minha voz. Então é a mesma coisa na câmera, ela amplifica o sinal de iluminação ou diminui. Claro que muitos fotógrafos vão assistir esse vídeo e vão dizer assim: mas sinal, não tem nada a ver, é um passo diferenciado. Gente, entenda, o canal ele foi feito pra gente que está iniciando, para poder a gente trabalhar com a linguagem mais fácil possível, para que você não fique se sentindo desmotivado, desmotivada, sem entender o que está acontecendo, sem entender como é que funciona a questão da fotografia como um todo. Tá? Então eu tento facilitar ao máximo as terminologias técnicas que existem dentro da fotografia, justamente para que todos possam entender, fazer com que a fotografia se torne algo para todos e não só para uma galera que gosta de falar termo complicado, né? Eu não curto esse negócio de falar termos complicados. Claro que isso tem uma consequência, que seria o ruído, o tão temido ruído, que todo mundo detesta, todo mundo fala mal, e que foto com ruído não presta, e que foto com ruído é coisa de iniciante, ou coisa que quem não sabe bater foto. Calma, gente, não é bem por aí, tá? O ruído, ele pode ser utilizado quando você quer produzir fotos artísticas, quando você quer dar um toque vintage, quando você quer dar aquele sabor de fotos antigas, sabe? Sabor, é um sabor antigo. Quando você quer dar esse sabor antigo, você fotografa com ruído e a foto vai ter aquele gostinho de foto tirada de antigamente. Claro, você coloca alguns filtros também, mas o principal é aquele jeito ruidoso de que as câmeras de antigamente, por utilizarem filme, tinham. Então não é um defeito, é uma característica que você pode utilizar a seu favor. Claro que se você não quiser de jeito nenhum ruído, você vai precisar disso aqui, ó. Luz. Muita luz. Por que você precisa de muita luz? Porque você precisa fazer com que o sensor interno da câmera possa absorver luz. Então digamos que no ambiente onde você está não tem luz o suficiente. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Vamos desligar todas as luzes aqui do estúdio. Percebeu? Dessa forma que eu estou gravando, eu só estou tendo a iluminação desse monitor e do monitor lá de trás. E a imagem, ela vai começar a ficar... Claro, meu celular ele tenta melhorar ao máximo, mas a imagem ela passa a não ficar tão boa quanto antes, quando tinham todas as luzes. Hoje, para fazer a gravação dos nossos vídeos, eu utilizo pelo menos 3 luzes ativas. A luz principal, luz de preenchimento e uma luz complementar, que é para dar um colorido na pele. Então, veja como é diferente você está trabalhando num ambiente escuro, onde o sensor não consegue captar tanta informação. Se eu der um zoom para você vai perceber como a imagem começa a ficar com um chiado, um ruído. Por quê? Porque eu estou com baixa luminosidade e o sensor não consegue dar conta de tão pouca luz. Então o que ele faz? Ele tenta compensar. Compensar fazendo o quê? Adicionando ruído. Então agora vamos voltar ao normal, né? Pronto. Agora olha a diferença. Percebe como a luz é importante? A luz é fundamental para que você possa
trabalhar na fotografia. Ué, mas tu parou de falar de ISO para falar de luz? ISO e iluminação andam de mãos dadas. Se você quer estudar ISO, mas você não quer estudar iluminação, não adianta. ISO e iluminação são praticamente a mesma coisa. Você precisa entender disso para poder entender sobre a questão de como usar o ISO na sua câmera. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de um detalhe que acontece justamente na hora do granulado, tá? Que é a luminância e a crominância. A luminância é aquele efeito, aquele recurso que você nota quando você bate uma foto, assim como a foto do nosso colega aí atrás, que fica com ruído. Quando o sensor não consegue captar a iluminação e ela começa a baixar, né, não tem tanta entrada de luz na sua lente, o sensor ele tenta aumentar a sensibilidade dele mesmo. Ele tenta aumentar a própria sensibilidade à luz, para poder captar a luz de uma vela, para captar a luz de um ambiente que não tenha muita iluminação. Agora, qual é o problema disso? Quando ele aumenta a sensibilidade, ele cria o granulado. Ele não consegue deixar a pele lisa, ele cria o granulado, acaba criando o granulado. E esse granulado a gente chama de luminância. É esse efeito de luminância que é o grãozinho que você percebe na foto. Agora, quando você está fazendo algumas fotos, não sei se vocês já perceberam, mas além do grãozinho comum, tem um grãozinho colorido. Verde, vermelho, azul, tem um grãozinho colorido. Esse grãozinho colorido que aparece na foto, principalmente em vídeos, chama-se crominância. Então, luminância é a questão da variação da iluminação que produz o grão. A crominância é a variação da iluminação, mas que mexe no canal RGB e produz esses pontinhos coloridos que você costuma ver em algumas fotos ou vídeos. Show? Outra coisa interessante da gente poder ver nesse assunto sobre ISO é sobre as câmeras. Câmeras de entrada como uma T3, T3i, T100, T6, elas têm na sua composição configurações de ISO baixo, né? O ISO vai até 6400. Eu digo baixo porque nas câmeras profissionais você vai muito além disso. Já nas câmeras profissionais como 5D, 7D, Mark II, Mark III, você tem ISO de 12.800. Em câmeras mais de entrada, você vai ter um pouquinho de dificuldade porque o ISO ele não sobe tanto, você não tem como regular tanto assim o ISO da câmera, né? Ele tem um limite, tem um teto, e o teto dele muitas vezes é baixo para o que a gente quer. Então você vai fazer certos eventos em ambientes mais escuros ou que tem pouca iluminação, não necessariamente são a mesma coisa. Muitas vezes você pode ir para um local, tem muitas lâmpadas como essa aqui onde eu tô, e ela não é o suficiente para a câmera, né? Veja, para poder gravar esse vídeo eu preciso uma lâmpada, 2 lâmpadas aqui para frente, tá? 3 lâmpadas. Eu ia usar essa 4ª lâmpada, mas ela fica muito clara aqui em mim, eu resolvi tirar, né? Então daí você imagina o quanto é necessário ter um ambiente bem iluminado para se trabalhar com ISOs altos, em ambientes de pouca iluminação. Então você está num ambiente, num local aberto, seria interessante você arriscar a compra de uma iluminaçãozinha a mais, algo que pudesse te ajudar nessa questão de iluminação. Eu recomendo a vocês, né, essas luminárias portáteis, tá? Tem luminárias bem interessantes. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo de algumas ofertas, tá? Não se preocupe, gente, eu não tô vendendo nada acima do preço. Eu estou apenas mostrando itens, tá? Que se você comprar pelo meu link, eu vou ganhar uma comissão. Só isso. Ah, mas o preço vai aumentar, não vai aumentar nada. O mesmo preço que você compraria sem o link, você vai comprar com o link. A diferença é que com o link eu ganho uma comissão em cima, tá? Então ajuda o canal, né? Eu tô mostrando equipamentos que realmente funcionam, não é aquela coisa que vai te enganar, te enrolar, ou você vai, comprei, mas me arrependi. Não vai se arrepender, tá? Por exemplo, uma opção interessante para vocês sobre iluminação seria isso daqui, ó. Essa é uma das luzes que eu estou usando para fazer a gravação do vídeo de hoje, tá? A luzinha, ela tem 40 watts de potência, tá? Ela já vem com um cooler embutido, a bateria dela dura muito, tá? E detalhe, vou ficar até de olho fechado aqui porque ela é muito forte.
ela tem regulagem de potência, ela tem luz quente, luz fria, olha a luz fria, olha a luz quente, e regulagem de potência, mais fraca, mais forte, bem mais forte, né? Então quem tiver interesse, pô, queria uma dessa, porque eu vou fotografar no ambiente que está escuro, eu preciso de uma iluminação e tal, ela já tem os encaixes para você colocar na câmera, né? Ela já vem com os encaixes para você colocar na sapata e fazer as fotos com iluminação. Vou deixar o link, se você comprar pelo meu link, eu ganho a comissão. Peço aqui, por favor, vocês possam ajudar, né, e clicar lá no link para poder comprar. Vou deixar outros links também de outros equipamentos que eu também já utilizei e garanto que eles são muito bons. Vou regular aqui, olha aí. E eu coloco ela longe, tá? E ela ilumina bem, ó. Ela marca bem, ela faz uma iluminação bem interessante. Então, gente, o que eu aposto para você? Pra gente não ficar preso a essa questão da ISO e acabar achando que o ISO é um vilão, recomendação. Vai tirar foto? ISO vai existir. Se acostuma, tá? Muitas vezes você pode tirar boa parte dele, não todo, mas boa parte dele, em softwares como o Lightroom ou Photoshop. Agora, se você realmente não quer, se você quer melhorar a foto mesmo à noite, aí é apostar em iluminações como as luzes que eu dei os exemplos para vocês e que eu deixei escrito no link para que vocês pudessem ir atrás. É um caminho ou outro, não tem para onde correr. Ou você se acostuma com a parte de granulação, ou você tenta correr atrás de iluminações para que você possa compensar essa entrada de luz, essa pouca entrada de luz, e fazer com que a foto passe a não ter mais, ou tenha pelo menos bem menos granulado, que é aquilo que você não quer. Não sente tanto peso na foto com o grão? Trata no Lightroom, tá? Ele tira a maior parte, vai deixar a foto um pouquinho borrada, o foco não vai ficar cravado total no rosto, mas pelo menos você vai suavizar as áreas que são necessárias, principalmente nas últimas versões de Lightroom, que estão bem interessantes. Não quero grão de maneira alguma, invista em iluminação. Show? Ah, Thiago, mas aí o problema é que eu entendi sobre a questão do ISO, mas eu queria ver uma coisa mais prática. Então vamos ver a parte prática agora, né? Agora, o momento da prática. Vai fotografar em estúdio? O estúdio você tem uma vantagem muito grande, porque lá você tem muitas luzes, refletores, holofotes, você tem luzes complementares, você tem luz de rebatimento, você tem rebatedores, você tem difusores, e tudo isso, todo esse leque de equipamentos te ajuda a fazer com que você consiga a foto que você precisa, fora que o estúdio por si só, um estúdio interessante, um estúdio profissional, ele já tem uma iluminação bem interessante, né? Forte o suficiente para você não ter que se preocupar tanto com o ISO. Então, num estúdio, geralmente, se ele for bem iluminado, se ele tiver as luzes corretas e necessárias para você trabalhar, você vai trabalhar com ISO entre 100 e 200. Se você estiver trabalhando com uma lente clara, vai ser esse valor. Se for a lente do kit, entre 200 e 400, podendo chegar até 800, dependendo da situação em que você vai tirar a foto e do que você quer tirar a foto no estúdio, ok? Agora, segundo caso, você está no ambiente externo, é de dia. A luz do sol é tida como a melhor luz possível para se fazer foto. Então, se está de dia, não está nublado, um dia ensolarado, o que você vai fazer? ISO 100. Sem problema, não precisa nem pensar duas vezes. Já marca o ISO 100 e começa a tirar suas fotos. Tá de tarde, o sol já deu uma caída, ou tá nublado, época de chuva tal, sobe para 400 ou talvez 800. Você aí vai garantir uma iluminação mais interessante, ainda sem ruídos, ou com pouquíssimo ruído, quase imperceptível, e uma foto boa, bonita, com um efeito liso, um foco bem marcado. Vou tirar fotos à noite. Pronto, é aí que entra o nosso problema. Fotos à noite precisam de iluminação extra, mas digamos que você não tenha, você só tem o kit, câmera, lente do kit, câmera, lente do kit, e a sua lente não é clara, é uma lente escura. O que você precisa? Subir o ISO para 3200 ou até 6400, deixar o ISO no máximo para poder conseguir fazer com que a sua foto saia de forma interessante. E depois aposta em fazer o tratamento em programas como o Lightroom. Ah, mas e se por acaso eu tiver uma luz como essa que você mostrou? Aí você já não precisa trabalhar com ISO tão alto, porque aí a foto vai ficar estourada. Você já pode baixar mais.
Entende como você precisa da mecânica correta? Tem uma lente do kit, tem uma câmera de entrada, mas tem uma iluminação extra, dependendo se a pessoa estiver próxima a você ou distante, porque se ela estiver muito distante também não vai adiantar, porque a luz não vai chegar até a pessoa, né? Se a pessoa estiver aqui mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, até 2 metros, eu creio que até 2 metros seja interessante, se bem que 2 metros já fica muito longe, mas é uma distância, digamos, segura. Essas lâmpadas portáteis, elas iluminam bem, então de 1,5 metro a 2 metros, 2 metros e pouco, você consegue iluminar a pessoa, fazer com que o seu ISO não seja tão alto, você consegue baixar o seu ISO e fazer com que a foto não saia granulada, saia uma foto mais limpa. Ou o granulado seja tão pouquinho que você nem perceba. Então o foco é esse. Tem luz, ISO baixo. Fotografou de dia, ISO baixo. Fotografou à tarde, começa a dar uma leve subida no ISO. Fotografou em ambientes fechados, mas ainda assim iluminados, sobe o ISO mesmo assim. Porque sua câmera, ela não consegue captar a iluminação como o nosso olho capta. Se você chega num shopping, por exemplo, para você tá iluminado, porque a luz do shopping, né, ela fica bem forte. Mas a câmera não entende isso. Muitas vezes você precisa de um reforço na luz. Então entendeu, né? Tá no ambiente iluminado nem sempre quer dizer que o ambiente iluminado em que você está, ele oferece a iluminação necessária para a tua câmera. Para você sim, mas para a câmera não. Agora um detalhe, né? Compensa utilizar o ISO no automático? Sim, não. Sim, porque se você estiver fotografando em um local, né, que você precisa de velocidade, por exemplo, eu não tô com muito tempo para poder baixar a minha visão e ficar regulando a câmera, como por exemplo, eu faço fotografia de esportes e a minha fotografia de esportes ela tá indo para a parte de artes marciais. Então você sabe, é óbvio que na fotografia de artes marciais o momento é o mais importante, muito mais do que qualquer outra coisa. Um chute, um soco, um movimento, uma expressão de vitória, isso tudo são momentos rápidos que você não pode perder tempo. E você tem que manter a velocidade da sua câmera alta. Velocidade alta, a gente já conversou em outro vídeo que entra pouca luz. Então se entra pouca luz, aí você tem mais um problema, né? Que você tá tendo pouca luz por conta da velocidade que está alta demais e o teu ISO vai ter que estar alto também. E aí nesse caso, o que a gente faz? Ah, não tenho iluminação, vou parar de gravar? Não, você não vai parar de gravar, você vai fazer o seguinte, leve para casa esse mantra. O momento é mais importante do que o grão. Você quer ser um fotógrafo que, caramba, você conseguiu pegar aquele momento específico. Nem que você depois faça um tratamento no Lightroom. Mas o importante é capturar o momento, gente. A pessoa ganhou uma competição, o momento da vitória, a pessoa ali comemorando e você conseguiu captar aquela emoção. Muitas vezes a pessoa, o cliente mesmo, o cliente final, ele nem percebe grão. Só alguns que já estão na área de fotografia ou que só trabalham nessa área de visual, a grande maioria nem olha para grão. Acha bonita a sua foto, diz que capturou o momento exato, diz que capturou aquele sentimento. E é isso que a gente precisa se comportar dentro de um ensaio, dentro de um evento. E é com isso que a gente precisa se comportar e se importar. Não só se comportar, a maneira do fotógrafo se comportar, mas também se importar. A importância é o momento. Tratamento, a gente pode fazer tratamento muito depois, ou pode deixar do jeito que tá, mas o importante é capturar o momento. Então leve isso nesse nosso vídeo de hoje. Capture momentos. Deixe de se preocupar tanto com essa questão de a foto saiu granulada, a foto não saiu boa. Você tá com a câmera inicial, vai sair granulada, se acostuma. Não liga, não fica com neurose na cabeça. Não fica evitando o clique por conta de uma coisa que depois você pode tratar ou depois não vai fazer a menor diferença para quem foi fotografado. Leve isso para você. O mais importante é o momento. Imagina, por exemplo, as seguintes situações. Você prefere foto com grão ou tremida? Você prefere foto com grão ou prefere não ter tirado a foto e outro fotógrafo tirou a foto do momento especial durante uma corrida e ele conseguiu o melhor clique do que você, tendo a mesma câmera? Você prefere foto com grão ou prefere foto fora de foco? Pense nisso. Coloque numa balança essas opções. Porque aí ao colocar numa balança, você vai perceber que o que mais importa é capturar momentos. Isso é o que é mais importante pra gente que é fotógrafo. Show? Então é isso, gente. Encerramos mais um vídeo.
Espero que vocês possam se inscrever no canal. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você que está me assistindo a entender um pouco mais sobre a questão do ISO. Se você não entendeu, se você ainda ficou com uma dúvida sobre alguma coisa, você coloca nos comentários aquilo que você não entendeu, aquilo que você quer complementar, alguma dúvida, ou me procura nas redes sociais. Vou deixar minhas redes sociais também escritas aqui. Eu vou esperar o comentário de vocês para a gente poder entender juntos o que você gostou, o que você não gostou, o que você entendeu, o que você não entendeu, para que com isso a gente possa caminhar juntos nessa área da fotografia, vocês poderem continuar seguindo o canal, eu poder continuar ajudando vocês e com isso a gente poder continuar nesse ramo que é um dos ramos melhores que tem dentro do mundo visual, que é fotografar e capturar momentos. Então não esqueça disso, sempre capture momentos, isso é o mais importante. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.